Fala, galera, tudo bem? Começando o Futurize, o nosso primeiro encontro de 2024. Hoje a gente vai falar muito sobre as tendências da inovação e da tecnologia para esse ano de 2024. Primeiro, vou esperar um pouquinho aí para a galera começar a entrar, aquecer os motores aí. Já temos gente aqui com a gente. A galera que estiver assistindo online aí, quiser interagir com a gente, tem moderador nosso lá no chat. A Carol Canhone, que é da nossa área de treinamento, ela vai estar mediando esse painel aí. Então, até por como a gente não tem muito tempo, né, a gente já quer partir para a ação, né, Michele, com os nossos convidados. É isso Eu aí. vou primeiro começar fazendo um agradecimento, né, a todo mundo que vai estar com a gente ao longo do dia de hoje. A gente conseguiu uma agenda muito legal, com muitos convidados que vão agregar muito aí para o nosso bate-papo. A gente vai ter hoje com a gente no painel de Revolução na Saúde o Denis Salum, que é Head de Inovação da Unimed lá em Uberlândia, e o Dr. Marcelo Carvalho, grande amigo meu e médico pediatra e neonatologista lá do Hospital de Piracicaba. A gente vai ter também um painel sobre eficiência operacional, né, com o Miguel Murta, que é Head de Retail, e o Robledo Castro, VP de Tecnologia e Transformação na rede PagMenos. Depois a gente vai falar de tecnologia verde, adorei esse tema. A Mi vai estar conduzindo esse painel aí com a Leana Matei, que é co-founder da Aganju, e o Marco Aurélio Chaves, que é sócio da Impact ESG. E depois a gente vai ter uma palestra super legal com o Andrezão e a Michele de novo. Hoje só dá você, hein, Michele? O Você viu, evento né? Eu tô em todas. em vez de chamar Futurize, devia chamar Michelize, né? Tô em todas, tô em todas. Onde a gente vai desmistificar a IA, né? E além da participação do André e da Michelle, a gente vai ter também o Paulo Seixas, que é CEO da 1500 Consulting. E por último, a gente vai ter uma palestra, uma aula aberta muito legal mesmo, sobre liderança na era da IA, com a Mabi, que é a nossa CMO, com o Neto Paim, que é nosso parceiro aqui de treinamento, e o Samir, que é co-founder da Performa e hoje ocupa o cargo de COO. Então, eu quero fazer um agradecimento super especial a todos vocês, né, que toparam doar o tempo aí, fazer um agradecimento super especial também à galera que está acompanhando online aí com a gente, né? E qual que é a motivação do evento, né, galera? Ano passado a gente se debruçou, né, 2023 foi um ano onde a gente praticamente virou uma esponja em relação ao assunto inteligência artificial. Né? Todo mundo na Performa se dedicou a isso com muita força. A gente colocou a nossa tese da hiperprodutividade habilitada com IA, né? A gente falando sobre hiperprodutividade, hiperpersonalização e negócios disruptivos. Então, a gente começou pela hiperprodutividade, a gente absorveu tudo que tinha de IA, a gente trouxe essas lições que a gente aprendeu para dentro do nosso próprio processo, né, Michelle? Isso aí que foi legal. A gente começou, o nosso primeiro case de uso de IA foi dentro de casa, né? Então a gente mudou toda a nossa metodologia de trabalho para incorporar a inteligência artificial em todos os pontos, e daí surgiu o Catálises, né? Então o nosso case de IA foi interno e a gente conseguiu muito sucesso com isso. A gente conseguiu, somos uma empresa de serviço e conseguimos escalar o nosso faturamento, escalando de uma maneira muito diferente a nossa força de trabalho. Então, isso mostra que realmente IA habilita a hiperprodutividade. A gente realmente conseguiu, através do Catálises, fazer mais com menos. E sobre a nossa tese de modelos disruptivos, a gente acabou, como uma empresa de tecnologia, desenvolvendo uma cerveja. Né? Foi uma ideia que surgiu no nosso podcast, no dia que a gente estava trocando uma ideia, eu, Samir, o Neto e o Carneiro, o Gustavo Scalise, né, da cervejaria Carneiro,
tivemos a ideia de usar a IA para produzir cerveja e agora a gente já está indo para o nosso terceiro lote de produção, já temos outras receitas, enfim, a gente está criando um business novo que foi totalmente apoiado em inteligência artificial. E qual que é a ideia do evento, né, galera? Eu contei essa história porque a nossa ideia agora é começar a compartilhar isso com as pessoas. A gente também tem essa crença dentro de casa, né, que a melhor forma de você aprender é compartilhar conhecimento, e hoje a gente está aqui para começar a compartilhar com vocês. Esse é o primeiro evento de muitos, né, Michele? Esse não vamos estar restritos ao Futurize, mas o Futurize é o primeiro evento de muitos que nós vamos fazer justamente para compartilhar o que a gente vem aprendendo com inteligência artificial, compartilhar o que a gente vem praticando de inteligência artificial. Ontem mesmo, eu, Samir e o Léo Pinheiro, a gente esteve com toda a liderança da Novo Nordisk fazendo o planejamento estratégico de inovação deles, e falamos muito sobre IA, como IA pode apoiar o futuro das empresas, enfim. A gente tem muita consciência de que 2024 é o ano em que a gente vai fazer realmente habilitar a IA como uma nova tecnologia dentro das empresas. Então, fazer um agradecimento a todo mundo que está com a gente, passar a palavra para a Michele também fazer as considerações iniciais dela, e aí vamos para as palestras. Muito obrigada, Léo. Pessoal, é uma honra estar aqui. Como o Léo falou, esse é o primeiro evento de uma coletânea que a gente vai fazer ao longo de 2024. Eu sou Michele Rodrigues, né? Eu sou especialista em inovação e PM dentro da Performa. E a gente vai realmente trazer para vocês conteúdos bem atuais a respeito das tecnologias que estão aí disruptando o mundo dos negócios, que estão em evidência. E IA é, sim, uma dessas tecnologias que prometem revolucionar a forma como a gente lida com os negócios de modo geral. Só para dar um pouco de contexto, tá? Em termos de referências tecnológicas e conceitos, quando a gente fala para IA, a gente está falando muito de tecnologia inspirada na forma como o cérebro humano funciona, né? E as empresas já perceberam que essa cópia, né, que a tecnologia faz para tentar traduzir um pouco daquilo que o nosso cérebro faz, é algo de muito valor e que pode sim ajudar a ganhar escalabilidade, eficiência operacional e auxiliar, inclusive, na tomada de decisões. Então, um estudo recente que o IDC publicou no finalzinho de 2023, onde ele fala que o mercado global de softwares que utilizam IA deve crescer pelo menos 35% anualmente até o ano de 2025. É um baita crescimento, né? E esse volume todo crescente deve movimentar mais de 120 bilhões de dólares, né, no mundo inteiro. Quando a gente coloca uma lupa aqui no Brasil, incrivelmente, né, o Brasil que muitas das vezes ficou para trás na adoção de novas tecnologias, na América Latina, o Brasil é o país que mais usa IA em seus processos. E olhando para dentro das nossas empresas, o que a gente tem de volume é que pelo menos 63%, né, dessas empresas brasileiras, que é uma fatia muito considerável, já está aplicando IA dentro, né, da sua jornada, dentro das suas rotinas internas. Pois bem, como o IA é um tema quente, como a gente sabe que as empresas entendem que a inteligência artificial é algo que veio para ficar, a gente está tentando traduzir como é que ela impacta alguns setores do mercado. Como que as empresas, né, desses setores de grande importância na nossa tecnologia estão trabalhando muito a absorção da IA. A gente sabe que nem todo mundo, nem todo caso de uso pode ser resolvido com IA, mas quais são aqueles que a gente pode realmente trazer um ganho mais rápido, né? Ter resultados mais expressivos. E aí, para isso, né, o Futurize vai traduzir em algumas né, sessões aqui, como que a gente pode realmente beber dessa fonte e trazer resultados interessantes para o mercado. E o nosso primeiro painel, né, a gente vai falar de health, um setor que é bastante ávido aí por inovações. A parte de health, como nós sabemos, tem vários buracos, né, fricções. A gente tem uma dificuldade muito grande, inclusive, na orquestração e consolidação de dados. A gente tem uma legislação muito delicada nesse aspecto, relacionado, inclusive, às questões de ética, de sigilo entre médico, paciente, enfim, né? A gente viu muito dificilmente a adoção da própria telemedicina dentro do mercado de saúde, e só o avanço, né, da pandemia que fez, pelo menos aqui no Brasil, que essa tecnologia fosse para frente.
E aí, quando a gente olha, né, o mercado de health, como que a IA pode, de certa forma, contribuir? E aí o nosso painel futuro, né, da saúde baseada em IA, como é que a junção da inteligência artificial e de algumas, né, inteligências, tecnologias de saúde digital, como telemedicina, vão provocar mudanças positivas nesse ecossistema. E para falar com a gente a respeito disso, eu vou convidar, como o Léo já citou, 2 grandes nomes, né, que vão trazer para a gente o que estão fazendo e como é que enxergam, né, esses avanços e aplicabilidade da IA dentro desse setor. Vem para cá, Denis Salum, que é o Head de Inovação da Unimed Uberlândia, e o Dr. Marcelo, que é uma pessoa que conhece bastante, além de ser médico, né, pediatra e neonatologista, é uma pessoa que mergulha muito nas inovações tecnológicas aplicadas à saúde. Vem com a gente falar um pouquinho sobre como é que estão essas questões de IA dentro do setor. Com a palavra vocês dois, podem falar, Denis, Dr. Marcelo, por favor, se apresentem. Vou deixar as honras para o Denis aí, pode então fazer. Tá bom. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Tá. Bom, eu sou o Denis, eu trabalho com desenvolvimento de produtos, né, já há uns 20 e poucos anos, a Barba Branca meio que mostra isso, né, e minha formação, eu trabalhava, né, na Algar, que é uma operadora de telecomunicações aqui de Uberlândia, ela é nível nacional hoje, né, mas ela é relativamente pequena, pouca gente conhece fora da região aqui. Trabalhei no Martins e agora eu estou como Head de Inovação e Produto da Unimed Uberlândia. Minha formação ela é Marketing, eu tenho uma pós em Ciência de Dados, né, e acho que Unimed Uberlândia eu não preciso explicar para as pessoas, né, todo mundo deve conhecer o nome, né, mas é bom entender que Unimed são separadas, né, a Uberlândia é diferente da Unimed São Paulo, que é diferente da outra Unimed, mas elas conversam entre si e têm uma relação amistosa. Formal. Pronto. Muito bom. Obrigada, Denis. Doutor Marcelo, por favor, se apresente para nós. Sou o Dr. Marcelo, tá? Eu me formei no Rio de Janeiro, fiz residência de pediatria e UTI neonatal em São Paulo, né? Me sediei aqui por questões familiares aqui em Piracicaba e hoje coordeno toda a pediatria da Santa Casa de Piracicaba, todos os setores. E me debrucei há uns 2, 3 anos atrás, devido a necessidades em relação a algumas questões estatísticas, comecei a me debruçar na linguagem Python. E aí, de repente, veio essa revolução, que é a IA generativa, que veio primeiro através do ChatGPT, e que me parece até o momento que é a inteligência artificial que está aí na liderança, até nesse momento, pelo menos para o usuário comum, e venho me debruçando sobre os temas de tecnologia e como a tecnologia pode melhorar o atendimento das crianças nos serviços de saúde. Olha só que engraçado, né, pessoal? Doutor Marcelo, obrigado também pela apresentação. Um médico, né, que interage diretamente com a tecnologia. É muito, assim, não é muito comum a gente ver médicos, né, que têm muita facilidade, né, com a tecnologia. Geralmente, os médicos usam a tecnologia como consumidor normal e não, né, ali trabalhando para entender mais como as coisas funcionam e construindo isso. E aí, assim, vamos iniciar os nossos questionamentos, as nossas questões a respeito aí da aplicabilidade da IA e como é que ela está transformando, de certa forma, ou contribuindo para transformar o setor. E aí um ponto, né, até para a gente dar o gás aqui nessa discussão. Quando a gente olha, né, para as expectativas do setor de saúde com relação à adoção de novas tecnologias, a gente vê um cenário bastante animador. Até porque essa adoção de tecnologias, né, digitais dentro do setor de healthcare, mais pela necessidade de redução dos custos diretos que a gente tem no sistema, ela tende a oferecer também cuidados melhores com o paciente, né? Antecipar, inclusive, algumas questões que muitas das vezes no cenário de medicina convencional, tradicional, eram descobertos mais tardiamente. O primeiro ponto que eu trago para abrir a nossa conversa é como é que vocês dois, um enquanto médico, profissional que lida ali diretamente com o paciente, e o outro que é um gestor de inovação que precisa usar a tecnologia para ajudar a operadora, né, a resolver algumas questões de dentro de casa, mas também garantir o acesso, né, aos seus clientes. Como é que vocês avaliam o uso da inteligência artificial
na contribuição para a transformação do setor de saúde atualmente aqui no Brasil. Conta para a gente, como é que vocês enxergam isso? Bom, eu começo então, a próxima você começa. Pode sempre começar, viu, Denis? Eu fico aqui aprendendo com vocês. Ah, tá bom. Eu posso falar sobre a ótica de um operador de saúde, né? Que é diferente da ótica de um médico, né? E a gente tem algumas frentes, né, relacionadas à IA. Na Unimed especificamente, eu tenho duas, né? Que a primeira é em relação à sinistralidade. Vale a pena explicar o conceito de sinistralidade para o plano de saúde. Sinistralidade é o percentual ou o valor que eu gasto pagando os tratamentos de quem me paga o plano de saúde. Ou seja, a sinistralidade de um plano de saúde hoje, no Brasil, por conta da alta regulamentação do setor, ela fica em torno de 85%, 80%, que é um valor altíssimo. O que eu estou falando é que a cada R$100 que eu recebo dos meus beneficiários, eu pago R$85 em tratamentos para eles. Ou seja, esses R$15 que sobram é o dinheiro que tem que gastar pagando salário, estrutura toda do plano de saúde. Se você fez essa conta para qualquer negócio, você pode ver que ele não vai parar em pé, porque é muito pouco dinheiro. E aí, o que a gente faz? Né? O nosso desafio maior é lutar contra, né, para tentar diminuir a sinistralidade. Óbvio que eu não tenho que negar tratamento, né, então eu tenho que fazer os tratamentos serem mais efetivos. Né? Então, eu tenho duas frentes para isso. A primeira diz respeito à fraude. Então, a gente tem no mercado, né, um altíssimo nível de fraude, um índice muito, muito alto de fraude. Porque se você pensar, o que o plano de saúde faz? Ele recebe o dinheiro dos beneficiários e paga as clínicas, hospitais, médicos, mediante documentos. Né? E esses documentos podem ser fraudados. Então, a gente tem, hoje, frentes voltadas a isso, onde você tem ferramentas de IA que fazem uma avaliação que um humano, para fazer, demoraria muito tempo, né? Ela consegue ver várias características que pessoas não conseguem ver, né? Em uma velocidade muito mais rápida. Então, a gente tem um robô processando esse tipo de informação, e aí, quando ele acha alguma coisa que ele vê claramente que é uma fraude, ele já glosa esse pagamento. Ele fala, isso aqui é fraude. Ou quando ele está em dúvida, aí sim ele chama um humano para dar a palavra final. Então, a gente já tem isso funcionando, representa claramente uma redução altíssima de custos, né? E aí, a segunda parte que a gente entende, né, e temos frentes com relação a isso também, diz respeito a quantidade enorme de dados que um operador de saúde possui sobre os seus pacientes. Óbvio, sempre respeitando o LGPD. A gente busca, né, isso na verdade é o santo graal, né, de todo mundo, que é começar a fazer análises preditivas com relação a como esse paciente vai se portar no futuro, ou se esse paciente ele vai ter algum problema mais para frente, e você conseguir tentar minimizar isso antes, né, do que o problema ocorra. Né? Um exemplo claríssimo aqui, né, se você pegar um câncer em fase inicial, ele é muito mais barato para você tratar e o resultado dele, obviamente, né, como cura do paciente é melhor do que você pegar ele em fase final. O custo que você vai ter é muito maior e as chances de você ter uma reversão elas são menores na medida que o câncer avança. Então, quanto antes você conseguir pegar, melhor. Então, se você conseguir fazer análises preditivas num certo grupo de população e entender que esse grupo ele vai ter algum problema para frente, você consegue clusterizar essas pessoas, né, e ter tratamentos diferentes para cada tipo, linhas de cuidado específicas para cada tipo, e isso, ferramentas de IA ajudam demais. A gente está engatinhando ainda, mas é muito engatinhando. Você vai procurar soluções prontas, quase ninguém tem, o que tem, todo mundo testando alguma coisa, mas o futuro é muito promissor. Olha que bacana, a gente ouviu então, né, na fala do Denis, que trabalha com a orquestração de planos de saúde, como que eles estão trabalhando muito a questão da IA para ajudar a resolver problemas sérios como fraude, mas também, por outro lado, ajudar a melhorar a própria relação que o paciente tem com a questão da saúde, é mudar um pouco esse conceito de plano de doença que a gente tem para ser plano de saúde mesmo, né? Doutor Marcelo, como é que é sobre a ótica médica, né, essa questão da aplicabilidade da IA? Eu acho que eu tenho que corroborar com o que o Denis falou, tá? Porque quando fui chamado para integrar aqui essa palestra, pelo Léo e pelo Samir, eu fui avaliar os dados. Então, assim, a primeira coisa, quando a gente fala de IA e health e saúde, é muito comum o leitor médio, ele pensar em duas áreas. Uma, do diagnóstico, tá? Do diagnóstico médico. Então, quando eu falo assim, ó, IA e medicina, todo mundo já pensa, o robô vai fazer o diagnóstico.
É o senso padrão, é o senso comum, né? E uma outra coisa seria também ali um monitoramento remoto dos pacientes em telemedicina, IA. Então, o padrão comum é a gente estabelecer IA meio que focado nesses dois, tá? Não é uma verdade que a IA tem que ficar localizada nisso. Muito pelo contrário, eu acho que a IA localizada tanto no diagnóstico só de detecção de doenças quanto na telemedicina, eu acho que ela fica limitada. Ela vai ter em algumas áreas, ela vai ter uma boa eficiência, mas não em todas. Mas aonde que eu vejo assim o que a IA pode fazer além disso para a gente, tá? Então, a gente pode ter colegas médicos assistindo, mas eu vou tentar ser o mais simples possível. Então, um local onde a IA pode ajudar não é no diagnóstico médico, mas é como se ele fosse um copilot aí que a gente usa do GitHub. Ele vai ajudar no diagnóstico médico. O médico, para fazer um diagnóstico, ele tem várias possibilidades. Ele tem vários diagnósticos diferenciais. E a IA, ela vai conseguir transformar isso num fluxo e organizar esse fluxo para a gente chegar no melhor diagnóstico médico. Então, sendo um copiloto desse médico, acho até que a gente consegue ter uma eficiência melhor do que a IA soltando cuspir no diagnóstico, que, se for errado, o dano para o paciente é gravíssimo. Então, já começo a pensar mais num copiloto. Tem a questão da personalização do tratamento, que o Denis já falou, que é eu pegar pacientes geneticamente propensos a um tipo de doença e aí já ir triando esses pacientes, que o médico ele não tem tudo de cabeça. Então, vamos lá, vamos supor. Eu tenho um paciente, homem, branco, de 55 anos. Ele tem algumas patologias que podem ser prevalentes nessa genética, nessa idade, para esse paciente. Eu tenho uma mulher negra, alta renda ou baixa renda. Então, a IA ela consegue estratificar aquele cluster, ela consegue transformar os pacientes e personalizar esse tratamento, né? No desenvolvimento e na pesquisa de medicamentos, ela consegue agilizar esse processo, certo? Na gestão de epidemias, na saúde pública, na robótica, a gente consegue também fazer otimização de processos hospitalares com inteligência artificial, que foi como o Denis falou, você consegue retirar muito dos assistentes ali, aí ela mesmo já faz um trabalho um pouco mais rápido. E na parte de pesquisa, a gente tem também, hoje é muito aceito ou o artigo original, que é quando a gente vai lá e de fato faz um trabalho, e grande parte dos artigos que têm sido aceitos nas revistas são as revisões sistemáticas. As revisões sistemáticas, a gente pega um bloco de todos os artigos que já foram lançados hoje em dia, e sem o pesquisador escolher, porque isso é o mais importante, porque o que a gente faz é ciência, não é achismo, a inteligência artificial vai começar a entender e definir, ó, esse artigo você pode usar na sua revisão sistemática, esse artigo não, porque ela, de fato, é isenta, diferente do ser humano, tá? Então, a IA na saúde, ela é ainda pensada muito de modo pequeno, tem muita coisa para se explorar aí, tá? E fazendo um estudo do que são as áreas mais promissoras disso tudo que eu falei, a gente vê que o diagnóstico ainda é promissor, mas principalmente o diagnóstico por imagem, porque esse é mais objetivo, esse é mais objetivo e claro. Então, se você tem lá uma pneumonia, a inteligência artificial consegue definir isso bem, tá? Nos assistentes virtuais médicos e na prevenção de riscos e análise preditiva, na capacidade de você clusterizar pessoas, países, grupos etários, para você começar a definir prevenção de doenças que custam muito mais caro o tratamento em detrimento da prevenção. Então, acho que vai bem para análise de dados aí, principalmente para as operadoras, como o Denis falou, e eu acho que é mais ou menos por isso aí mesmo. Doutor Marcelo, você falou... Desculpa, Denis, pode complementar. Você falar alguma coisa. Acho que a ideia de copilot, que o doutor Marcelo falou agora, é muito interessante, porque as pessoas têm uma tendência a achar que máquinas vão substituir as pessoas, né? E ao contrário, quanto mais tecnologia você aplica, isso é um caminho que a gente tem que buscar sempre, né? Mais humanizado é o tratamento. Porque aí você consegue ter um tempo do médico com mais qualidade, né?
atendendo o paciente do que fazendo coisas que são repetitivas e não agregam nada ao processo. Isso é muito legal mesmo. Eu ia falar alguma coisa mais ou menos nessa linha, Denis, foi transmissão de pensamento. Quando a gente pensa, né, na tecnologia aplicada à saúde, o futuro da saúde, geralmente a gente imagina aquela máquina, igual tem naquele filme Elysium, né, que a gente deita nela, ela faz o escaneamento e detecta uma série de incorreções que a gente tem dentro do corpo, e a própria máquina já começa a injetar ali a parte, né, de tratamento. Você fica não sei quantas horas numa câmara, e aí a máquina vai tratando você. Esse seria o futuro brilhante, que a gente sabe que não é assim, né? A tecnologia não é igual a gente vê na ficção. Mas quando a gente pensa, né, a aplicabilidade, o doutor Marcelo e você falaram muito com relação a dados, né? Tem uma questão muito sensível, que é o uso desses dados na saúde. Existe uma questão ética e de privacidade que muitas das vezes pode ser uma barreira até para a gente começar a aplicar algumas tecnologias para ajudar a traduzir cenários, né? Como é que vocês estão vendo o avanço, inclusive, dessas discussões com os próprios órgãos, né, regulamentadores, conselhos, enfim, sobre o uso dos dados em saúde, para a gente conseguir realmente ter uma leitura mais precisa do indivíduo e daquilo que a gente poderia antecipar em termos de tratamento? Como é que vocês estão enxergando esse movimento aqui no Brasil? Bom, existem dois caminhos, né? Eu consigo falar sobre um mais claramente, que é, em geral, quem possui os dados não é quem lida com eles, né? Porque você não consegue ter soluções in-house na medida que você precisa delas, né? Então você contrata empresas que fazem isso para você. E aí você tem o LGPD, que já gerencia muito disso, né? Você tem que se submeter de qualquer jeito, não tem como escapar. Então, já existe esse arcabouço montado. Então, você já sabe como é que você faz processar dados que não são seus, você anonimiza eles e processa e pega resultado. Isso já existe claramente, é o que a gente faz hoje, né? Então, existe um cuidado muito grande com relação a isso, né? Onde dados sensíveis de paciente não saem da empresa sem serem anonimizados. E o outro lado, esse eu não consigo falar direito, mas eu sei que existe, né? Que é justamente a parte de pesquisa médica, onde você tem algoritmos já prontos e aí quem define é a Anvisa. Então, existe toda uma relação de liberação de pesquisas com algoritmos e métodos específicos para tratamento de algumas doenças, com protocolos que levam IA em conta, só que é a Anvisa que precisa liberar e, aparentemente, você tem alguns problemas para liberação, porque o governo anda sempre atrás da tecnologia, né? Nunca na frente. Então, os marcos legais eles acontecem depois, né, que você tem a tecnologia pronta esperando para ser lançada. Doutor Marcelo, quer complementar? Sim. O que nós temos de mais importante no mundo é o ser humano. Não existe nada mais importante no mundo do que o ser humano, tá? E cada ser humano é único e merece ser respeitado. Então, é muito importante que a gente entenda que, diferente de outras áreas, na pesquisa com os seres humanos, a gente tem que seguir uma ética que a gente chama de bioética. Tá? É uma ética e eu acredito que ela avançou muito durante os anos, porque tivemos em outros momentos pesquisas absurdas sendo feitas com seres humanos que não é aceitável, não são mais aceitáveis. Então, baseado nisso, vai se criando uma regulamentação que é necessária. O que ocorre, e parece que o governo, e todos os governos, não é uma crítica ao governo brasileiro, eles são lenientes e lentos para responder às tecnologias que vêm em velocidade rápida, tá? Então, é necessário sempre ter uma regulamentação, é necessário que a gente siga protocolos rígidos em ética, mas o governo também ele tem que entender que cada leniência, cada tempo que ele demora para regulamentar uma área, ou quando regulamenta mal, ele mata pessoas também. Isso precisa ser entendido. Então, a pesquisa mal feita, ela atrapalha a humanidade, mas a não pesquisa atrapalha também. E o governo ele tem que ter esse senso de rapidez, de responder com rapidez às necessidades da população. E não parece fazer. Então, a gente teve uma epidemia com uma gestão escabrosa, aí a gente tem
tecnologias que vão acontecer independente do interesse do governo brasileiro e ninguém fala sobre isso. Você não vê uma discussão no Congresso sobre a inteligência artificial e a pesquisa médica, tá? Então, a população também tem que começar a entender isso e eleger melhores representantes também, porque a gente vai precisar de mais celeridade. O mundo hoje não tem a mesma velocidade de antigamente. A gente vai precisar de gente preparada para conseguir lidar com essa velocidade. Mas eu sou super a favor da regulamentação e do respeito às normas éticas nas pesquisas, porque a gente já viu que em não ter, o problema pode ser pior. Pode ser pior. Tá. Doutor Marcelo, você falou um ponto, né, que me fez lembrar de uma... Eu estava lendo uma matéria, acho que foi ontem de manhã, falando que a aprovação de medicamentos aqui no Brasil, ela pode demorar até 16 anos, né, de testes para poder, de certa forma, virar algo, né, comercial. É um tempo muito longo. Tem alguns países, né, que um país sério, por exemplo, Estados Unidos, aprovou lá o uso de um determinado protocolo clínico e medicamentoso, já está valendo naquele lugar para o país não ter que investir mais tempo fazendo novas pesquisas. É claro que a gente sabe que tem algumas coisas que precisam considerar a questão da tropicalização, né? Regiões mais úmidas podem fazer com que o organismo tenha um resultado diferente ali quando absorve o medicamento do que regiões que são tropicais, como nós aqui. Mas, enfim, pelo menos já tem uma orientação científica válida para aquilo começar a ser comercializado. E o Brasil não segue essa linha. Então, a gente precisa realmente muito do avanço e da tecnologia para apoiar, inclusive, nessa jornada de encurtar essa barreira, né, de adoção da tecnologia na gestão do cuidado como um todo, né? Essas questões preditivas também, até uma das perguntas que a gente teve aqui foi se já utiliza a IA em análise preditiva, também já fazem sem IA há muito tempo, né, com uma série de cruzamentos de informações, mas isso realmente é algo que está sendo visto pela classe médica como um ponto de muita importância para que a medicina avance, né, ao passo, né, de outros setores que fazem absorção mais rapidamente da própria tecnologia, como, por exemplo, o mercado financeiro, né, que disruptou, né, uma série de questões mais tradicionais de longa data com o uso, né, da própria inteligência. E a gente espera que o mercado de saúde também consiga avançar esses passos. E aí, quando a gente olha para a classe médica, realmente é uma preocupação muito grande que a gente tem. O quanto que a classe está realmente apoiando, né, essas evoluções. A classe médica, ela é eminentemente conservadora, o que é bom, na ideia de tentar manter um padrão. Isso é normal, porque, veja bem, toda atitude que você toma em saúde, ela vai ter um efeito, e não necessariamente ele é bom, tá? Então, é normal, quando a gente tem uma responsabilidade do tamanho de ser médico, que a gente tenha receio de novidade. Por quê? Porque você não sabe o que aquilo pode sugerir de risco para o seu paciente. Então, isso é natural e deve ser assim. Tá? Mas, por outro lado, a gente precisa entender também que um bom tratamento não sendo feito no momento correto também mata o paciente. Então, não é uma escolha fácil, mas o que é necessário, na verdade, é que a gente tenha um posicionamento cada vez mais rápido em relação às novas tecnologias, aos novos medicamentos. A gente precisa responder isso de forma mais rápida, com segurança. Porque, olha só, segurança e rapidez, elas não andam juntos. Mas o que me parece é que a demora está muito grande para você conferir a segurança, tá certo? Então, vamos fazer um paralelo aqui que não tem relação com inteligência artificial, mas já fazendo só para as pessoas entenderem. A gente entrou numa pandemia, que era a pandemia do coronavírus, tá? E várias empresas do mundo começaram a se debruçar para fazer vacina para o coronavírus. Foi dito a população acreditou que estava se fazendo algo realmente espetacular fora do padrão. Não é, as vacinas estão aí desde que o mundo é mundo. Faz muito tempo que já tem vacina. O que foi feito? Foi feita uma vacina pro coronavírus. Então, assim, não foi feito algo fora do padrão. A vacina do coronavírus, ela não foi inventada no meio da pandemia. Aquilo
todos aqueles métodos, eles já tinham sido estudados previamente. Aquilo ali não foi, senta aqui e vamos fazer daqui para frente. Então, essa adoção, que salva vidas muitas vezes, ela precisa ser mais rápida, ela precisa ser mais, lógico que sempre equilibrada em bons padrões de pesquisa, que hoje a indústria farmacêutica tem, e na bioética, respeito ao ser humano. Tá? Então, a gente não pode sair pegando pessoas por aí na rua, porque a gente está numa epidemia, e sair fazendo teste com as pessoas como se fossem ratos de laboratório. Isso não é aceitável. Mas a gente precisa dar uma velocidade de vez em quando em algumas questões. Entendeu? Como que você explica para uma mãe que o filho tem, sei lá, convulsão de difícil controle, que a gente vai regulamentar para não permitir que a IA faça o trabalho dela, e o filho dela, e a gente vai regulamentar isso, e as pesquisas vão demorar 5, 6 anos, quanto que o prognóstico, ou seja, a chance do filho dela morrer nos 5, 6 anos é gigante. Explique isso para as pessoas. Então, assim, a gente que está do lado da medicina, e que tem uma cabeça voltada para a pesquisa também, a gente vê que muitas coisas precisam de velocidade. Tá? Então, há muitas discussões infrutíferas no país, enquanto a população padece. Nossa, é bem arrepiador isso, né? Uma mãe que, às vezes, né, tem um filho que tem uma doença e que aí precisa de um tratamento rápido, e aí se esbarra em uma série de questões que podem, de certa forma, comprometer até a própria vida do indivíduo. Eu tive um caso, né, meu mesmo, pessoal, eu tenho um problema, né, tive um problema de mobilidade, e aí quando eu fui consultar com o ortopedista, ele me falou que eu tinha que ter descoberto isso quando eu tinha 12 anos de idade. Né, eu tenho 40, embora não aparenta, mas eu tenho 40 anos, brincadeiras à parte, mas, e aí se você vai até lá e eu penso, nossa, mas o tempo todo eu tive plano de saúde, por que que o plano nunca me recomendou fazer um check-up um pouco mais preciso? Ah, mas olhando para o lado do plano, isso custa. Mas custou muito mais fazer a cirurgia do que o tratamento, né, antecipado. Então, tem uma equação bastante delicada aí também para ser colocada na mesa e discutida, para que a gente realmente crie essa consciência, né, da importância do uso desses artefatos tecnológicos e outros mais regulatórios, enfim, para a gente conseguir transformar esse cenário de gestão de doença para gestão de saúde. E aí, nesse ponto, eu queria ouvir um pouco o Denis e você também, doutor Marcelo, como que vocês enxergam um pouco da educação da classe médica para a tecnologia? Porque eu não fiz medicina, então se eu estiver falando bobagem, me desculpa. Mas eu imagino que não tem, dentro do portfólio, né, da grade do curso, temas voltados para tecnologia. Não para o médico aprender a programar, não é isso, né? Mas é ter, às vezes, uma formação também voltada para entender, interpretar como é que a tecnologia pode ser um bom apoiador nessa questão da gestão, do cuidado, enfim. E aí, Denis, vocês que são cooperativa, o que vocês estão fazendo também para aproximar a tecnologia do próprio médico, né? Vocês têm algumas oficinas, vocês oferecem treinamentos, enfim. Essa parte de training da Unimed, como é que ela está lidando com isso para manter o médico sempre up-to-date com aquilo que é novo, não só protocolos clínicos? Bom, em geral, né? Eu te falo isso como não sou médico também, né? Então eu falo do que eu enxergo, né? Uma boa parte dos médicos, né? Eles não são voltados à tecnologia, mas também eu não acho que seja necessariamente algo ruim, é simplesmente uma característica, porque se você pensar, né, uma cirurgia robótica, que é um negócio extremamente tecnológico, complexo, sofisticado, é um médico que está fazendo, né? Então esse cara ele tem um conhecimento de tecnologia em geral muito superior à imensa maioria das pessoas que acham que sabem tecnologia, né? Então, médico, pela própria característica, é um cara que gosta de estudar demais, então, assim, eles não têm nenhum problema com adaptar-se ao entendimento, ou conhecer mais, ou saber mais, né? A gente, como cooperativa, peca bastante nisso, né? A gente não tem uma visão tecnológica muito altamente difundida, a gente tem uma luta para fazer isso acontecer, então a gente tenta fazer workshops para que eles entendam mais tecnologia, eventos como esse para que eles entendam mais tecnologia, para mostrar um pouco mais sobre novas coisas. Uma coisa muito legal é que quando você explica, eles entendem muito rapidamente os conceitos, isso ajuda demais, porque você não tem que fazer muita explicação, porque obviamente que é um público bastante sofisticado do ponto de vista de
entenderem treinamento, né? Porque eles são obrigados pela profissão a fazer isso muitas vezes, né, durante a vida inteira. Então, você consegue colocar mais uma coisa ali como tecnologia e você tem bons resultados. A gente peca ainda em fazer uma trilha que seja efetiva nesse sentido. A gente não consegue fazer direito, mas é um desafio que eu tenho na minha área. A tecnologia, Michele, dentro da medicina, ela já atrapalhou por muitas vezes os médicos. Isso é um fato também, tá? A adoção, por exemplo, de um prontuário, que grande parte deles hoje está disponível, ela pode ter trazido benefícios para o hospital em si, mas para a área médica é um absurdo, porque o que você gastaria 5 minutos com um paciente anteriormente, hoje gasta-se 15 ou 20. Então, a gente teve já a adoção de tecnologias ruins na medicina. Então, os prontuários médicos que hoje estão no mercado, eles aumentam e muito a burocratização e reduzem muito o tempo do médico com o paciente, com a capacidade de fazer um bom diagnóstico. Isso já gerou no médico uma certa aversão à tecnologia, tá? Então, eu acabei de receber ontem, eu estava aqui com uma reunião, a gente está com um problema aqui numa unidade de pronto atendimento, quando que era mais rápido fazer à mão e o colega está levando duas, três vezes o tempo a mais para poder colocar no sistema, porque é um sistema burocratizado em que não ajuda em nada o médico, Eu acho que isso não vai mais acontecer quando a gente começar a colocar machine learning e inteligência artificial dentro desses sistemas. Porque o sistema entendendo que aquele médico, naquela patologia, para aquela idade do paciente, passa esse tipo de medicamento, ele não só deixa de atrapalhar o paciente, o médico, como passa a auxiliá-lo. Voltando naquele conceito de copiloto que a gente criou lá atrás. Então, eu acho que a tecnologia já atrapalhou por demais os médicos já. Tá? Enquanto uma coisa é fato, um bom médico precisa apenas dos seus olhos, das suas mãos e, de quando muito, um estetoscópio para um bom diagnóstico. Estou falando de um diagnóstico padrão comum. Então, essa versão ela foi feita também pelas adoções de tecnologia que eu vejo que foram precoces ou de maneira equivocada. Não acho que isso vai permanecer, acho que a tecnologia daqui para frente, eu quero acreditar que ela vai auxiliar o médico nos seus diagnósticos, auxiliar da desburocratização, mas isso também depende da equipe de TI, depende dos médicos começarem a entrar nas equipes de software médico, dos médicos começarem a ir atrás, porque o profissional de TI também ele não tem capacidade médica, então ele se perde totalmente. É uma área que não se conversa, e tudo que não se conversa gera conflito. Então, o profissional de TI acha que está fazendo uma coisa ótima, o médico acha que está fazendo uma coisa horrível, junta os dois e dá um problema danado. Pode ter melhorado no faturamento do hospital, pode ter melhorado na comunicação interna, mas na assistência médica, as tecnologias que nós temos hoje, elas são falhas, elas são demoradas e elas atrapalham o médico a atender o seu paciente. Então, acho que vai por aí, viu? Os softwares precisarão não só atrapalhar o médico, mas agora a gente precisa inverter essa chave. A gente vai precisar com que eles façam como o Denis falou. Eles comecem a gerar análises preditivas para esses médicos. Esse paciente nessa idade tem mais chance de câncer de próstata, encaminha ele para um urologista. Essa pessoa nessa idade, com esse tipo de hábito que ela está tendo, tem mais chance de câncer de esôfago. Vamos fazer uma endoscopia, sei lá, ou mandar para um gastro. Então, ele vai fazer esse screening, que vai deixar o paciente mais bem visto, e, além disso, auxilia o médico no tratamento. Então, ele já sabe que aquele médico, para pneumonia, naquela idade, com aquele peso, ele dá aquela quantidade de um medicamento e ele já vem e já transforma isso. Então, ele auxilia o médico. Não é o que acontece hoje. Então, é um caminho aí, para vocês explorarem, que com certeza é um caminho de sucesso. Excelente. Só complementando, né? Isso que o doutor Marcelo falou sobre tecnologia e medicina, né? Terem que falar mais, né? A gente criou na Unimed Uberlândia o nosso Unimed Mais Ágil, que é basicamente um programa onde eu ajudo os médicos a desenvolverem ideias que eles tenham. Então, o médico vai falar assim, olha, eu pensei num software, eu tenho na minha clínica um sistema aqui que eu fiz para fazer tal coisa, que ele desenvolveu junto com o cara de TI lá que ele contratou, e eu acho isso um negócio legal. Aí a gente traz isso para dentro, a gente produtiza
Então, eu vou lá e faço toda a avaliação de produto, desenvolvo a parte de marketing, TI, como aquilo pode ser escalável, ou seja, se é um bom produto, a gente avalia se é um bom produto e tenta colocar no mercado uma coisa que o próprio médico desenvolveu, né? Ou seja, que isso é uma empresa, você é sócio dele, e a gente coloca isso no mercado para vender para outras Unimedes ou para o mercado mesmo. Aqui só... Já estou saindo já, Michel. Mas não, aqui imagina, fica tranquilo. Aqui na Santa Casa de Piracicaba, tá? Nós estabelecemos um programa em Python, que eu que programei, que a gente conseguiu otimizar todos os balanços hídricos dos pacientes. Então, hoje, quando o médico chega, já está tudo pronto, todos os cálculos feitos, é uma calculadora específica para nosso UTI neonatal. Então, o médico, ele já chega, já está com tudo calculado. Então, cada médico ganha com isso aí pelo menos de 10 a 20 minutos por paciente por dia. Então, foi como a gente trouxe a tecnologia sem inteligência artificial, sem machine learning. É uma calculadora especializada em UTI neonatal, em Python, com interface gráfica. E aí, enfim, foi isso e eu acho que deu muito certo. Que é justamente o que eu estou falando. Olha só, é uma necessidade que você viu, só você poderia ter visto. Não adianta botar 10 caras de TI no hospital olhando, que eles nunca têm entendimento de que essa é uma coisa que precisaria ser feita, né? Então, o médico precisa olhar para isso e falar assim, eu tenho isso aqui para ser feito. Esse é o caminho, é isso mesmo. Muito bom. Doutor Marcelo, depois você vai ter que contar para nós qual que é a profissão e qual que é o hobby, porque eu fiquei sem entender qual dos dois, se é a programação ou se é a medicina. É a profissão. É o hobby. Gente, mas foi sensacional. Eu faço o convite para os dois, para a gente ter um outro momento para explorar ainda mais, né, as tecnologias aplicadas ao mercado de saúde, o benefício que elas trazem. Mas nesse painel ficou muito claro, né, sobre as questões que a gente ainda precisa vencer, sobre essas barreiras que a gente ainda tem que derrubar na saúde. A gente falou sobre aspectos éticos, falamos sobre tratamento de dados, a gente falou sobre o paciente como um protagonista dentro do processo e a própria tecnologia como um apoio efetivo para os médicos. Ao invés de ela atrapalhar, ela auxiliar mesmo. Foi muito bom, quero agradecer aos dois, né, Denis e o Dr. Marcelo, pela participação conosco. A gente vai falar agora um pouquinho sobre varejo, a gente vai precisar avançar. Mas, de novo, vamos ter outro bate-papo muito intenso só de saúde, porque eu gostei demais da conta. Obrigado, Michele. Obrigado, viu, Denis? Obrigado, prazer. A audiência também. Obrigado a todo mundo. Se precisar, chama de novo.